Alô, gente, boa noite. Mais uma aula, depois de muito tempo. Vamos falar do JavaFX, né, a nossa plataforma de desenvolvimento para esse nosso semestre, onde vai criar aplicações com uma interface gráfica do usuário para o Java. Né? O JavaFX, eu já tinha falado para vocês, lá no Java 8 ele era integrado no JDK, mas nas últimas versões ele saiu e ele virou um add-on, né, um módulo para ser integrado ao JDK. Então o que eu preciso? A nossa plataforma de desenvolvimento é composto por essas duas partes. O JDK, a última versão é o 12.0.2. Então, gente, aqui está o meu JDK 12.0.2. Opa, falta conectar, né? Então tá aí, gente. Voltei aqui, o JDK 12.02. Então basta você instalar esse programinha aqui, JDK, eu baixei direto lá no site, 12.02. Aonde ele vai instalar, gente? Se o seu Windows for o Windows 64, ele vai colocar em arquivo de programas, Java. Perceba que eu já deixei ele aqui no JDK 12.02. Eu deixei ele aqui já direto no arquivo de programas / Java. Eu mandei instalar aqui. Por padrão, ele instala aqui. Ok. Depois, gente, eu passei para vocês esse arquivo zipado. OpenJFX 12.02 Windows x84. O que eu vou fazer? Eu vou descompactar ele em qualquer lugar do meu Windows. Mas eu achei por bem colocar ele lá onde o Java está. Então, lá no arquivo de programa Java, eu coloquei aqui JavaFX SDK 12.02. Percebo que é a mesma versão, 12.02 com 12.02. Eu acho interessante a gente trabalhar na mesma versão. Né? Eu não sei, eu não testei, não posso confirmar com vocês. Se eu tiver um outro JDK e utilizar esse JavaFX, vai me dar problema. Além disso, gente, não é obrigatório, mas eu gosto de trabalhar com as minhas variáveis de ambiente. Nas variáveis de ambiente, o que eu faço? Lá em propriedades do Windows, configurações avançadas do sistema, eu tenho um carinha chamado variáveis de ambiente. E lá no variável de ambiente, nas variáveis do sistema, eu tenho um carinha chamado Java Home. Já viram aí o Java Home? Eu crio novo, né? Aí digito Java Home e o diretório que eu quero do Java Home. Seleciono o diretório, procuro um diretório, assim por diante, e coloco o Java Home. Né? Junto com o Java Home, eu tenho também um outro carinha chamado Path2FX, é onde vai estar o JavaFX. Eu coloquei, como é o nome dele? Path2FX, e está nesse meu diretório JavaFX SDK 12.02/lib. E lá no meu path, eu coloquei lá o meu Java JDK 12.02/bin. Então foram os 3 lugares que eu modifiquei nas variáveis de ambiente do Windows. O primeiro, coloquei um carinha chamado Java Home, depois coloquei um Path2FX e depois no path. Foram os 3 lugares que foram atualizados no Windows. Gente, não é necessário. Para isso, o que a gente vai fazer a partir de agora no NetBeans? O NetBeans ele mesmo meio que reconhece isso. Mas às vezes você quer fazer alguma coisa por fora, só para você poder fazer um Java e ele entender. Porque eu coloquei o Java como variável de ambiente. Né? E por fim, instalei o NetBeans. Quando ele vai instalar o NetBeans, gente, está aqui o meu downloads. Foi o outro arquivo que eu passei para vocês. Apache NetBeans, o 11.1, tá? Logo no início da instalação, ele pergunta qual o JDK que eu quero. Aí você já aponta para o JDK 12.02. Ele fala, onde é que está o teu JDK? E você aponta. Tá? Então, nós temos aí
as 3 instalações, né? Vocês querem fazer junto aí agora para ver se está tudo certo? Instalado o JDK 12, gente, agora eu vou, não é instalar, apenas vou copiar essa pasta do JavaFX, é um zip, gente, não é nada binário, não é nada instalação. Eu copio, quer dizer, é um zip zipado, eu copio essa pasta e eu vou colocar no mesmo lugar lá do meu Java, tá? Arquivo de programas, Java, e coloco aqui dentro. Só que eu já copiei, não precisei, mas era só colocar aqui, copiar e colar, e eu colocaria meu JavaFX aqui. Ele descompactaria aquela pasta para dentro do meu Java. Essa é a segunda parte. Então, instalado o JDK e copiado a pasta do JavaFX, vamos definir as variáveis de ambiente. Variáveis de ambiente. Todo mundo junto comigo aqui. Botão direito do mouse em cima do meu computador. Este computador. Clique em propriedades. Não consegue? Vixe Maria. Tem um negócio do administrador. Então vocês não vão conseguir fazer por vocês não serem administrador do sistema. Mas eu vou fazer aqui para vocês, e eu vou pedir para o pessoal do laboratório deixar instalado para vocês. Lá em configurações avançadas do sistema, tem um carinha chamado variáveis do ambiente. Em variáveis do ambiente, olha, gente, primeira coisa que eu vou fazer aqui, olha, variáveis do sistema. Tem variáveis do usuário, mas eu vou mexer nas variáveis do sistema, que vai valer para todo mundo, tá? Primeira coisa que eu vou colocar aqui é um cara chamado Java Home. Professor, não tem. Então você cria um novo, né? Aí nesse novo você vai colocar Java _home, tem que ser exatamente assim. E o diretório, procurar no diretório, lá no este computador, C, arquivo de programas, Java, JDK e dou um OK. Tá? E dou um OK. Só que o meu já está criado, não preciso fazer OK, né? Vou dar um cancelar aqui. Aí ele vai criar um carinha chamado Java Home para você. Hã? Novamente, como é que faz para chegar aqui? Cancelar. Cancelar. Vou aqui no meu Windows Explorer, no meu computador, lá este computador, botão direito do mouse, propriedades. Em propriedades aparece essa telinha aqui, né? Nessa telinha eu coloco configurações. Valeu. Configurações avançadas do sistema. Configurações avançadas do sistema tem aqui nome do computador, hardware, e tem um carinha chamado avançado. Nessa aba avançado, você vai em variáveis do ambiente. E nessa variável do ambiente tem dois lugares para você setar variáveis do ambiente. Uma variável do ambiente específica para o usuário meu, mas não quero só que essa variável seja para o meu usuário. Se um outro usuário acessar, eu gostaria que o outro usuário também tivesse acesso a essas configurações. E tem as variáveis do sistema, quer dizer, válido para todo mundo. Então, o primeiro foi o Java Home, né? Acabei de criar para vocês. O segundo, gente, é esse path aqui, ó. O que é o path? É o caminho dos binários onde o meu command tem acesso, né? Então, ao dar um duplo clique nele, vou dar um duplo clique nele aqui, tem vários paths definidos. Por exemplo, a minha máquina está instalado o Python, né? Tem outros paths, C32, blá, 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 Node, JIT, VS Code. O nosso colega falou, professor, quando deu um Java ---- apareceu o JDK 1.8. Para sair do 1.8 e ir para o 12.02, você tem que deletar o path que aponta para o 1.8 e colocar
o path que aponta para o JDK 12.0.2. Então, fatalmente, lá nas variáveis de ambiente dele, tem um carinha apontando para o JDK 1.8. Tira ele, deleta, exclui e coloca esse novo. Tá? Professor, não está aqui. Se não tiver aqui nessas variáveis do ambiente do sistema, pode estar na variável do ambiente da máquina. Está aqui também, ó. Perceba que eu tenho duas variáveis do ambiente. Variáveis do ambiente para o meu usuário e variáveis do ambiente para meu sistema. Eu gosto, nesse caso, prefiro definir as variáveis do ambiente direto para o sistema. Aí então você vai ter que criar. Você vai ter que criar. No caso, você cria um novo, tá? Path. Aí você procura um diretório qualquer. No caso do diretório, você vai lá no seu computador, no diretório C, arquivo de programas. O path, gente, não é quando você aponta para o JDK, é só esse carinha aqui, é o JDK completo. Mas quando você quer definir os binários, você JDK/bin, tá? Então vai aparecer aqui, olha, JDK 12.02/bin no path. Tem que ser o bin no path, tá? Lembrando, novamente, no JDK, no Java Home, eu paro na raiz, JDK 12.0.2. No path, eu vou ter que ir lá no subdiretório chamado bin. Tem que estar o bin. No path tem que ter o bin. Esse PathFX é se você quiser compilar programas no modo console que utiliza a biblioteca FX, tá? Então você cria um PathFX para ele poder achar os arquivos, a biblioteca do JavaFX. Mas como a gente vai utilizar o NetBeans para isso, não precisa, tá? Mas não custa nada, é mais um PathFX aí, mais um path para você colocar. Gente, setado nossas variáveis de ambiente, para ver se está tudo certinho, eu vou até rodar aqui. Deveria funcionar agora Java --version. Para verificar se está tudo ok, tem que aparecer o Java 12.02 agora. Porque agora ele está procurando Java lá naquele novo diretório que você colocou. Tá? Lá naquele novo diretório que você colocou. E finalizando, gente, eu instalei o NetBeans. Está aqui o meu NetBeans já instalado. Ele é um pouquinho mais pesado, ele demora um pouquinho para abrir, mas depois que ele abre, funciona. Na máquina de vocês vai demorar um pouquinho também. Continuando, tá? Então, instalado o JDK, instalado o JavaFX, instalado o NetBeans, a gente meio que agora vamos criar nossa primeira aplicação, né? Vamos fazer nossa demo aqui. A primeira coisa, Hello World do JavaFX. A primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar o JavaFX na biblioteca global do NetBeans. E como é que eu faço?
A gente vai ter que ir lá no menu Tools, Libraries, New Library, e lá em Class Path, você vai adicionar um library name chamado Java FX12 e adicionar todos esses jar que estão dentro daquele diretório que você copiou, JavaFX SDK 12/lib. Então você tem vários jars aqui dentro. Então o que é que a gente vai fazer? Lá no nosso NetBeans, Tools, Libraries, um detalhezinho, gente, não sei se vocês estão percebendo. O próprio NetBeans ele não trabalha com DPI decente. Né? Você vê que ele fica totalmente perdido aqui com o meu DPI. Aí você vai criar o seguinte. Dá o nome Java ele apagou. Gente, olha o que a gente vai fazer aqui, ó. O meu já está instalado aqui, o JavaFX12, mas eu vou fazer novamente, tá? Eu vou clicar aqui no NetBeans, o New Library, e eu vou dar o nome de JavaFX13, mas para vocês é 12. É que o meu já está criado 12, tá? E dou um OK. JavaFX 12. No meu caso está 13, mas para vocês é 12. E eu vou adicionar os jar, as bibliotecas que vão fazer parte do meu JavaFX para o meu NetBeans enxergar. Então vou clicar aqui no Add Jar e vou lá aonde está instalado o meu JavaFX. Está em arquivo de programas, Java, lá no JavaFX SDK 12.02, lá em lib. Aí eu vou adicionar somente o jar. Não é para adicionar o src, somente o jar. E dou um add jar. Fazendo isso, dou um OK. Tá? Continuando. Então, a primeira coisa que eu fiz foi adicionar uma biblioteca global, JavaFX12. Depois disso, finalmente, depois de uma aula inteira, 3 horas e meia, vamos criar o nosso primeiro projeto Java. Gente, é um projeto comum. Então, vamos lá criar um projeto Java. Filé. New Project. Escolher o project. Tem vários tipos. Não vamos trabalhar nem com Maven nem com Gradle. Vamos trabalhar com Ent. É o padrãozinho. Funciona legal. E vamos criar um carinha chamado Java Application. Não tem nada de JavaFX. Lá no Maven, gente, já tem modelos pré-definidos de JavaFX, tá? Se olhar aqui, JavaFX Application, no Gradle também tem Java,
Não tem, só no Maven que tem. Mas eu posso criar aqui no Ent também JavaFX Application. Mas não, gente, eu quero criar do zero, porque eu quero mostrar para vocês como criar uma aplicação do zero baseado no JavaFX. Não vou criar uma aplicação pronta, eu quero construir com vocês essa aplicação Java. Então vou criar o carinha chamado Java. O nome da minha aplicação vai ser aula 11. 1.1, pô. Não pode ter 1.1, tem que ser 11. Ou pode ser A1, né? Vou botar A1 aqui. Só que eu vou fazer bem... Lá no main class, eu vou criar o seguinte pacote, tá? sapiens.ltpa.a1, que é a aula 1. Escolha o local onde você quer colocar seu projeto e dou um Finished. Tá aí minha aula 1. Gente, é um código Java, igual a todo mundo. Comece com o meu package sapiens.ltpa. O pacote Java é o local onde é uma organização lógica da minha aplicação. É um pacote, porque Sapiens, eu dizer, é da faculdade Sapiens, da disciplina LTPA. E aqui eu estou criando uma classe chamada A1, que significa minha aula 1. Eu estou apagando os comentários, porque eu não vou trabalhar os comentários agora. Gente, essa é uma típica aplicação Java crua, não é? É que você não colocou lá no projeto o package correto, mas não vai ter problema nenhum não. Tá? O package é só para organização de trabalho. Perfeito. Só que, ao criar o meu projeto Java, gente, tem alguns detalhezinhos. Acabei de criar meu projeto Java, só que naquele projeto que eu acabei de criar, eu tenho que adicionar, gente, com muito cuidado, eu vou passar aqui, a gente tem que adicionar a biblioteca JavaFX nesse meu projeto, senão ele não, ao tentar executar, ele não vai conseguir achar o JavaFX. Eu já avisei para o NetBeans que eu tenho o JavaFX, o NetBeans sabe que eu tenho. Só que agora precisa avisar para a minha aplicação que eu acabei de criar que eu também tenho o JavaFX. Então, para isso, eu vou lá nas propriedades da minha aplicação, eu vou lá em bibliotecas, libraries, eu vou lá em compile, eu vou lá em classpath, eu clico no maisinho, vou adicionar uma livraria, uma biblioteca, e adivinha qual biblioteca eu vou adicionar? JavaFX 12. E é o que eu vou fazer. Como é que eu faço para adicionar as propriedades do meu projeto? Vou lá no meu projeto A1, botão direito do mouse, vou lá embaixo, Properties, Propriedades, botão direito do mouse em cima do meu projeto, Propriedades. Aí vai aparecer a tela. Nesse propriedades, vou lá no meu library. Tenha certeza que o Java plataforma é o JDK12. Vê se está aparecendo o JDK12. Tem que estar. Aí você vai lá no ClassPath, gente. Hã? Ah, então você muda.
Só tá 11? É porque você então não fez não instalou completo o JDK de acordo. Só Jesus. Depois disso, gente, aqui no ClassPath, eu vou clicar aqui no Add Library. ClassPath, Add Library. Adicionar a biblioteca. E qual biblioteca eu vou adicionar? Java FX12. Ok? Então, acabei de adicionar lá da biblioteca o Java FX12. Depois disso, gente, eu vou ter que adicionar no módulo IFPath, assim como eu fiz no compile, eu vou ter que fazer no run também. Para compilar, eu vou usar o JavaFX. Para rodar, também vou usar o JavaFX. Então, lá no compile, eu coloquei no ClassPath. Lá no run, eu vou no módulo IPath, que o ClassPath já está preenchido. Aí, então, vou lá no run, no módulo IPath, eu clico aqui, adiciono a livraria, né? Legal. Java FX12, acabei de adicionar. E dou um OK. Então, nessa minha aplicação A1, ele já está enxergando o meu Java FX12. As bibliotecas que ele vai rodar já está enxergando, tá? Só que ainda não é o suficiente. Pessoal, isso para descobrir demorou um pouquinho, tá? Quando eu for executar a aplicação, eu tenho que ir lá nas opções da VM, na propriedade run, eu tenho que colocar esse código aqui, ó. Tem que colocar esse código. --add modules javafx.controls, javafx.fxml. Mas por que isso? Para poder rodar. Para poder rodar. Gente, a pergunta, o que acontece? Quando for rodar a aplicação, ele vai rodar numa JVM. Nessa JVM, ele diz, ó, eu vou rodar essa aplicação, só que para rodar essa aplicação, eu preciso dos módulos que estão dentro do JavaFX Controls nas seguintes configurações JavaFX FXML. Então, senão ele não vai conseguir achar o botão, não vai conseguir achar o edit, não vai conseguir achar a caixa de diálogo. Então, nesses controles que estão a descrição desses componentes, nesses módulos. Então, ao rodar, então vamos lá. Com o botão direito do mouse, propriedades, agora vou lá no run, e lá em VM Options, olha aqui VM Options, eu vou digitar isso aqui. Ctrl C. Ctrl V. --add módulos, espaço em branco, javafx.controls, javafx fxml. Tem que estar com essa bolinha aqui, tá, gente? Ó, bolinha. Gente, gravando, repetindo aqui, mas vamos gravar só para vocês poderem ter acesso a esse importante conteúdo em casa, nas noites sombrias e fumacentas. Não dá nem para ver a janela mais agora, né? Mas vamos lá, gente. Só o gás. Essa aqui, gente, é uma classe padrão Java, Public Class A1.
Só que essa aqui não é uma aplicação Java comum, é uma aplicação JavaFX. Para que ela seja uma aplicação JavaFX, eu tenho que estender uma classe que já está com tudo preparado para ser uma aplicação JavaFX. Ainda bem que existe orientação objeto. Tem o pessoal aí que está tendo orientação objeto com Giovan. Então tem uma palavrinha mágica chamada extends. Extends, olha, eu estou criando uma classe, só que a minha classe não vai ser do zero. Minha classe, ela vai estender alguma coisa que já foi criada. E o que já foi criado? Um carinha chamado application. Opa, application. Esse application, gente, é uma classe que já está pronta no JavaFX. Só que ele deu erro. Ele deu erro porque esse application não está dentro do pacote Java comum. Eu tenho que importar o meu JavaFX. Eu dou um Alt Enter e ele fala, olha, adicionar o import para JavaFX application.application. Quer dizer, ele vai importar a minha aplicação, essa minha classe, para o meu projeto. Agora, o que é que eu tenho? Eu tenho um application, que é meu projeto aqui agora. Minha classe já é uma aplicação JavaFX. Deixou de ficar vermelhinho, só que o A1 ficou vermelho. O A1 ficou vermelho, gente. Por quê? Porque ele falou, olha, o A1, para ele funcionar, eu preciso ter um método start. E eu até falei, olha, o main, ele precisa chamar um método start. Um método que precisa... esse método aqui, que eu já deixei aqui para você. Eu sou obrigado a ter esse método start. Senão, ele vai dar erro. Então eu vou dar um override. É assim que escreve override? É. Public. Opa, o que aconteceu? Só pelo fato de ter definido o método start, né, o A1 deixou de ficar vermelho. Porque o A1 é uma classe abstrata, ou o application era uma classe abstrata, que me obrigava a implementar o método start. E o método start tem como parâmetro um parâmetro do tipo stage. O que é stage? Agora a gente vai explicar o que é o stage. O stage, novamente, eu dou um Alt Enter, ele faz parte do JavaFX, stage, eu vou importar ele. Então eu já importei duas coisas do JavaFX. O JavaFX application e o JavaFX stage. Agora, gente, o que é o stage? Aqui é um bloco de notas. Aqui é meu bloco de notas, tá? Aqui é meu Windows. É uma janelinha, não é uma janelinha? Isso aqui, gente, é o meu stage. Para o Java, não existe o Windows. Né? Ele não quis chamar o stage de Windows. O stage deles é isso aqui. É uma área onde tem maximizar, minimizar, tem título, vai ser uma área onde vou poder colocar um conteúdo. Então o stage, gente, é isso aqui. Eu posso movimentar na área. Isso aqui é o stage. Poderia se chamar do Windows? Poderia. Então o start, gente, quando eu crio um start, ele fala, eu quero inicializar minha aplicação JavaFX usando esta janela, a primary stage, ou minha janela primária.
Uma outra coisa que nós temos também, e o main? O problema do main, gente, agora nós temos um problema sério. Se o main ele não tem todos os recursos necessários para inicializar um programa JavaFX, quer dizer, para inicializar o programa FX, eu preciso chamar o start, mas por padrão, o Java, ele chama o main. Main é o cabeçalho. É o cabeçalho. Aí o que o cara fez? Esse application criou um método chamado launch, que vai chamar o método start. Então o main só serve para ter esse comando launch. O main só serve para isso. Então o main vai chamar um método chamado launch, passando argumentos, porque a gente precisa pegar esses argumentos do main. Eu passo argumentos para o launch, e esse launch, de alguma maneira, vai inicializar o start. Ok. Agora vamos para alguns outros detalhes. Dentro do stage, que é uma janela completa, eu tenho conteúdo, tá? O conteúdo da janela a gente chama scene ou cena. Nossa, que besteira, gente. É só para não ficar igual ao Windows. Então isso aqui, gente, é o scene. Esse carinha aqui dentro, onde eu trabalho, onde eu coloco os componentes, onde vai ter o botão, onde vai ter o menu, onde vai ter esse clique, onde vai ter tudo isso, chama cena. E por fim, gente, tem um outro conceito. Essa cena tem que estar disponibilizada de alguma maneira dentro do meu stage, né? Então, o layout é um outro objeto, é a maneira que você deseja organizar os elementos gráficos na sua tela, quer dizer, na sua scene. Então, a scene é o conteúdo. Só que para eu definir o conteúdo, eu preciso de um layout. O layout é como é que eu vou disponibilizar os objetos dentro da scene. Gente, já está dando o horário. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar e colar aqui, só para vocês verem a aplicação rodando, tá? E na próxima aula, também para vocês verem o que é nosso primeiro programa feito. E na próxima aula a gente faz ele todo, tá? E professor, a gente está fazendo tudo manual, né? É. Porque tem como fazer só através do programa. Não tem. No caso, no JavaFX, não, mas... Eu importei essa application aí, mas ele nesses caras aí não tem problema. Pode? Eu só faço pode dar um print desse aí e mandar outra coisa. Eita. Gente, só para voltar, aqui é o primeiro programa, só para rodar para vocês, para mostrar para vocês o que seria o nosso primeiro programa em JavaFX. É uma janelinha.
né? Uma janelinha com o botão dentro dele, tá? Mas, pessoal, como já deu 10h30, e a gente não, se eu fizer muito rápido aqui, a gente não vai conseguir aprender o suficiente. Então, eu vou parar essa nossa aula aqui. Pelo menos o objetivo mesmo foi instalar o NetBeans. Ver se você consegue instalar o NetBeans na sua casa, no seu notebook. Qualquer dúvida, traz na próxima aula aqui. E na próxima aula, a gente vai destrinchar esse programa item a item. E a pergunta que o meu colega falou: professor, você está desenhando a tela na mão. Na verdade, a gente faz na mão agora. Esse negócio de clicar, arrastar, esquece. Já foi-se a época que a gente fazia isso. Ninguém... A pergunta que eu faço para vocês: quando você vai desenvolver uma aplicação web, você clica e arrasta alguma coisa lá dentro dele, no HTML? Você quer ter o controle total do HTML, não é? É o que a gente tem aqui. Quando você clica e arrasta, no caso quando a gente fazia no Swing, você criava muita sujeira, muito código desnecessário, muita coisa que você não conseguia controlar. E agora, o JavaScript é justamente, você tem controle total sobre o código. Você pode usar código gerado, né? Tem uns XMLs aí no meio que você pode fazer, só que não é o ideal. A gente vai criar na mão. E é muito legal criar na mão. Eu sou um adepto a criar na mão. Quando você cria na mão, você pode criar bibliotecas que facilitam você criar na mão. Tá? Gente, até a próxima aula.